E aí, pessoal? Bem, eu tô passando aqui para a gente fazer um comentário rápido a respeito de uma atividade sobre o poema de Milcídio que eu mandei para vocês. Bem, a questão número 1, ela pede para você fazer um breve resumo da canção de Milcídio. Então é só contar, né, em linhas gerais, um pouco sobre a história do poema, que você leu lá no poema. E eu pedi também que vocês assistissem ao filme. Mas é óbvio que o filme, ele é uma recriação, né, da história do poema. Aliás, ele é baseado no poema, mas ele não necessariamente precisa refletir exatamente o ponto de vista do poema, né? Porque é passado para uma outra arte, é uma outra manifestação artística e naturalmente vai exprimir o ponto de vista de quem está produzindo. A questão número 2, ela diz assim: acerca da personagem Elcide, comente a afirmação de Eric Auerbach quando diz que o leitor não se vê numa atmosfera de lenda heróica, como é o caso no que respeita às canções de gesta, mas numa situação histórica e política bem definida. Aí, nesse ponto, o Eric Auerbach vai discutir que geralmente a canção de gesta, ela é aquele tipo de texto que expõe em primeiro plano um determinado herói, né? O objetivo, nós já falamos do objetivo da canção de gesta, é se tornar é, como um veículo de difusão de um determinado herói, né? De enaltecer alguém, dar a ele características sobre-humanas para torná-lo herói, para que nesse sentido ele possa se tornar exemplar, para que as pessoas possam se espelhar nas façanhas, né, nas grandes aventuras que ele vai produzir e querer também se tornar tão heróico quanto ele. E aí o Eric Auerbach vai dizer que no poema de Milcídio, mais do que essa atmosfera da lenda heróica que a gente vai encontrar, a gente vai encontrar principalmente uma situação histórica e política muito bem definida, porque alguns críticos vão discutir, inclusive o Julio Puertolas vai discutir também, o fato de que no poema de Milcídio o contexto histórico ele é muito bem definido e, sobretudo, as questões políticas, né? O feudalismo, né? Aquela relação de suzerania e vassalagem, ela é muito bem definida, né? No poema. A situação histórica e política muito bem marcada na história, né? Até aquele episódio, por exemplo, que o leão ele escapole lá de uma determinada jaula, mas quando o leão se vê diante do Cid, ele acaba se rendendo ao medo diante da atitude do herói que é o Cid. Isso aí já nos remonta àquela questão das disputas entre o reino de Castela e Leão, ainda, né, naquele contexto, porque o Leão aí claramente está representando o reino de Leão, né? E o Cid é aquele sujeito que vai lutar em favor do reino de Castela. Então, essas questões, inclusive metafóricas e também muito evidentes com relação ao contexto e a questão contexto histórico e político, ela é muito bem marcada no poema de Milcide. Né? Então, é essa discussão que vocês vão abordar nessa questão número 2, destacar essa questão de como a situação política e histórica ela é bem demarcada no poema, em certos momentos até em prejuízo da criação da lenda histórica que é a própria personagem do Cid. A questão número 3 diz assim: relacione a frase seguinte à personagem do El Cid. E a frase diz assim: lo que parece nacimiento tardío y mimético de la lírica en castellano se explicó supuestamente. El hombre de la meseta era guerrero y gobernante, y no suave cantor del amor y la felicidade. Então, como nós vimos, é predominante nessa região castelhana a supremacia do
das canções de gesta, né, dos poemas que enaltecem um determinado herói, um determinado guerreiro, ela é superior aos textos líricos que, de certa maneira, tendem a predominar nos séculos seguintes, né, o século XIII, XIV. Então, nesse primeiro momento, a frase vai discutir que o que justifica essa questão dessa predominância, né, desse tipo de texto na região da Península Ibérica é exatamente essa presença desse homem guerreiro e governante, e não simplesmente um suposto cantor de amor e da felicidade. Né? Esse homem, o que se espelha nesse homem é exatamente esse homem guerreiro, esse homem lutador, esse cavaleiro, que é o sujeito cantado em grande medida nas canções de gesta. Então, o fragmento vai dizer que esse nascimento tardio da lírica, né, essa canção que vai estar colocando em predominância o amor, o sentimento, a beleza, a felicidade, em prejuízo, né, ou em prejuízo desse surgimento desse homem sonhador, desse homem lírico, desse homem afetuoso, né? Ela está o surgimento dessa lírica, ela está, de certa maneira, em prejuízo se comparada à formação desse sujeito guerreiro e governante que surge primeiramente nesses textos aqui da Península Ibérica. Então, é basicamente discutir essa questão, que é como o texto se espelha na predominância do sujeito daquele contexto. As canções de gestas, elas são mais cantadas e produzidas nesses primeiros momentos em que as línguas românicas passam a ser escritas, ela vai ter uma supremacia em relação aí à lírica, né, a lírica castelhana. Essa é a questão número 3. A questão número 4 diz assim: el poema del Cid no es nacional por el patriotismo en que en él se manifieste, sino más bien como retrato del pueblo donde se escribió. En el Cid se refleja las más nobles qualidades del pueblo que le hizo su héroe. Então, aí é um fragmento também do Menendez Pidal, que vai discutir essa questão da nacionalidade presente no poema de Mil Cid. Né? O patriotismo que se manifesta no Cid, ela é muito mais do que simplesmente retratar as nobres qualidades do próprio herói Cid, mas é uma tentativa de representar uma coletividade, é uma tentativa de representar o povo da região castelhana onde o Cid representa. Então, o Menendez Pidal vai dizer que o poema ele não é nacional pelo patriotismo que ele se manifesta, como o retratando o próprio personagem Cid ou a própria região onde ele representa, mas porque o Cid ele reflete em si mesmo as qualidades que fazem dele o herói coletivo, né? É como se o Cid fosse uma representação das características heróicas que várias pessoas da Península Ibérica tivessem, né? Sobretudo dos reinos de possessão castelhana. E o Cid, ele vai materializar todo esse heroísmo desse povo castelhano no sentido de que a canção ela passa a ser um instrumento para fazer do Cid um herói desse povo. Por isso a gente diz que o texto ele é um reflexo dessa coletividade. Né? Bem, essa é a questão 4. A questão número 5 diz assim: tendo em vista que a épica predominou durante toda a Idade Média, a partir da reflexão sobre o filme El Cid, né, que eu espero que vocês tenham assistido, é um filme, como eu disse, ele é bastante antididático, porque ele é bem extenso, são praticamente 3 horas de filme, mas é um filme extremamente esclarecedor, principalmente do contexto histórico ali da Idade Média castelhana. Aí diz assim: tendo em vista que a época predominou durante toda a Idade Média, a partir da reflexão do filme, comente acerca do papel do herói na construção da nacionalidade. Então nós vamos ver
que o filme ele já começa com o Cid dizendo que vai lutar em favor do rei, em favor do, da terra castelhana, que ele começa lá falando Espanha, né? Mas nesse momento a gente não tem ainda a formação do reino espanhol, que vai formar, né, no finalzinho do século XV. Mas de todo modo, o que acontece é que o que a gente vai perceber é exatamente essa essa construção da nacionalidade à medida que a exaltação de algumas características do Cid, né, esse sujeito que vai lutar em favor do reino, em favor do povo castelhano, em favor do rei e em favor de Deus, né, da fé católica, da igreja católica, que ele já começa o filme ressaltando isso. Então, a gente percebe que toda a história do filme, né, assim como também o livro é claro mais metafórico que o filme, porque o filme ele lança mão de imagens, de falas que vão colocar em evidência esse papel do herói, do Cid, como construção dessa nacionalidade. Porque o Cid ele não representa, ele não é um homem que representa a si mesmo. Ele é um sujeito que representa toda a coletividade castelhana. E, e o fato de todas as características que ele vai agregando de nobreza, de religiosidade exacerbada, de, de fidelidade ao rei, fidelidade a Deus, de bravura, de coragem, de defesa do reino, todas essas características são estratégias para colocar em predominância e colocar com um ar de supremacia o próprio reino castelhano. Então, é destacar essas características do herói que vão fazer, dar essa construção dessa nacionalidade do povo e do reino castelhano, a partir das características que são enaltecidas na própria personagem do Cid. E aí, a última questão, eu pedi para vocês traçarem um paralelo, fazendo umas diferenças e semelhanças entre o poema e o filme, né? Aí fica a critério de cada um para destacar as observações que vocês anotaram aí, beleza?